Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o DTE, aposto que tem muita gente com dúvida. Eu sou o Diogo Lessa, gerente tributário da Paulicom, e comigo está o Dr. Marco, advogado, diretor e sócio da empresa Paulicom Contábil. Boa tarde, Dr. Marco. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todo mundo. Estamos aqui novamente para tentar ajudar, esclarecer o possível, né? Mas esperamos tentar realmente cumprir a nossa promessa aqui. Exato. É um tema complexo, nós já estamos falando disso há algum tempo, né? A última vez que nós falamos desse assunto foi há 10 meses atrás, nós fizemos uma live para falar sobre esse assunto. De lá para cá tivemos algumas alterações, tivemos uma medida provisória recente. Vamos trabalhar em cima da medida provisória hoje. Isso. Eu confesso que normalmente quando eu estou aqui na frente da câmera, eu procuro tirar as dúvidas dos participantes, de quem está nos assistindo. Mas hoje eu vou fazer uma meia-culpa com o pessoal que está aí nos assistindo de casa, das empresas, e vou aproveitar para fazer várias perguntas para o Dr. Marco. Vou aproveitar um pouquinho a tua experiência, o teu conhecimento, tantos anos de experiência aí no transporte rodoviário de cargas. Sim, vamos lá. Então, Estamos vamos lá. aguardando. Como nós não somos de enrolar, então eu vou logo na onde o pessoal quer saber, né? O que é o DTE e qual o seu objetivo, né? O que é essa nova obrigação? Da onde saiu? O que é o DTE, Dr. Marco? Veja, na realidade, a proposta seria que todo o transporte estivesse realmente dentro do mundo eletrônico e mais verdadeiramente eletrônico, ou seja, sem papel, né? Então, o DTE se propõe, né, ou pelo menos propagaram, isso desde 2018 a NTT tenta. Só que antes disso, a própria Secretaria da Fazenda já tem esse projeto. Não é o que foi publicado na medida provisória que está trazendo novidades, tá? O governo federal já tinha, o governo estadual já estavam caminhando para isso e tem o projeto, inclusive, definido. Mas vamos lá. O que foi criado agora por medida provisória, ou seja, por algo determinado pelo governo federal, né, em que ele implanta esse documento eletrônico, documento digital auxiliar do transporte. O que ele quer dizer? Que lá vai incorporar todas as informações possíveis e impossíveis para a realização do transporte. Muito bom. Quando saiu a medida provisória, vários de nossos clientes, eu vi muita gente no segmento preocupado. Eu já tenho que sair correndo, eu tenho que fazer alguma coisa, a empresa de software vai liberar alguma coisa. E aí eu pergunto para o senhor, saiu uma medida provisória, né? Já existe uma regulamentação para o DTE? As empresas já estão preparadas, já conseguem se preparar? Se a minha empresa quiser entender o DTE, fazer um sistema e emitir o DTE, eu já consigo? Falta o que para isso? Bem, primeiro, o governo federal vai ter que editar agora decretos ou normativas para transferir esta responsabilidade para a agência reguladora. Quem é a agência? A ANTT, que regula o transporte terrestre. E pasmem, tá? A lei diz que vai ser regulamentado, mas quem conhece já sabe que esse regulamento praticamente já está pronto, porque desde 2018 eles já estavam tabulando nisso, já existia um projeto de lei, inclusive, na Câmara, toda a regulamentação dentro da NTT praticamente pronta, ou seja, quem vai gerar esse documento? É uma empresa. Mas sou eu que gero? Não. Você vai até ter um sistema que ainda não sabe nem o que pôr lá dentro, mas a NTT já deve soltar a regulamentação. Eu acredito que no máximo em 2 meses. O interesse é muito grande, tá? E dali as empresas, sim, vão poder ter ajuste no sistema, qual informação, qual não é, qual tipo de XML, o que vai regrar, quem que vai autenticar, e uma série de situações. Mas quem quiser gerar o DTE hoje não tem nem como prever o que vai ter lá dentro. Exato, ainda mais num país como o nosso, que nós temos o fisco federal, municipal, estadual, vários órgãos regulamentadores, né? Então, imagino que seja algo um pouco complexo para isso entrar de uma vez. A expectativa de 2 meses ali, que nós estamos, né? Vamos acompanhar. Só que daí tivemos um problema, claro, evidente nessa medida. As pessoas já sabem que a hora que eu edito uma lei, ela não é
simples. Não, a lei já está valendo. Deve ser aplicada imediatamente sob pena de todos serem penalizados. Vamos dar um exemplo curioso? Vale pedágio. Desde quando nós temos vale pedágio, Diogo? Olha, eu dou curso há muito tempo, vários anos, né? E eu falo de vale pedágio desde quando eu trabalhava no segmento de transporte. Então, o vale pedágio já é algo que eu vou falar para o senhor 2001, 2002, nós já falávamos de vale pedágio. Naquela época eu já tinha muita dificuldade para conseguir o vale pedágio. E não era das pequenos embarcadores, era dos grandes embarcadores inclusive, né? Curiosidade, então. Olha que fato interessante. A lei já está desde 2001, interessante. Vai para o mercado e verifica quem cumpre o vale pedágio. É verdade, quase ninguém hoje em dia consegue o vale pedágio, né? O embarcador já tem uma dificuldade. Então não é a lei que vai determinar como se faz. Por quê? Uma coisa é a lei, outra coisa é o dia a dia. E o DTE está na mesma situação. Tá? Ele, primeiro, hoje, desculpem, gente, ele é apenas mais uma obrigação. É verdade. Ele tá, desde lá do marco regulatório, ele já estava previsto como mais um documento e nós estamos enxergando ele que está caminhando para ser mais um documento. Como muitos de vocês sabem, eu já venho da área de transporte desde o ano de 98. Então, grandes empresas, pequenas empresas, todas elas têm um problema em comum, que é a quantidade de documentos, a quantidade de papel carregado, a quantidade de regulamentações que têm que ser feitas para efetuar um transporte hoje no nosso país. E aí eu aproveito para te perguntar, doutor, nesse contexto, o DTE, ele, como o senhor está vendo agora, ele é parte do problema já existente ou ele caminha para uma solução, ou ele vai vir de encontro com uma solução do problema do pequeno, do grande, do médio transportador? Para mim, ele se apresenta como um grande problema, mas enorme problema. Mas como? Ele não vai simplificar? Bem simples. A análise dele, ele vai resumir NFE, CTE, MDFE, CIOT, vale... Calma aí. Então, ele vai resumir. Mas essas informações, Diogo, eu já não tenho que colocar o seguro no MDFE, o vale pedágio, o CIOT. Exato. Hoje, para quem participa dos nossos cursos, para quem ouve a gente falando, eu costumo dizer que o MDFE, hoje, ele é o principal documento de fiscalização na estrada durante o transporte. Então, nós temos lá informações do CIOT, nós temos informações do vale pedágio, temos informações do seguro da carga, ou seja, quase todas as informações necessárias já estão no MDFE. Interessante. Então, que eu tenho agora? O que o DTE vai ser de diferente? Claro, ele tem uma diferença crucial. Aí é que eu gostaria que vocês prestassem atenção. A importância do DTE é tão grande, mas me perdoe, não para o segmento. É para quem vai gerar. Como quem vai gerar? Quem faz a homologação do DTE? Pergunto para ti, Diogo, quem homologa a minha geração do meu CTE? Hoje a Cefaz. Hoje a Cefaz valida e homologa, né? Quem faz a validação da NFE? Também a Cefaz. Quem faz a validação do MDFE? Hoje a Cefaz. Óbvio que temos aí outras empresas, outros órgãos regulatórios interessados nele, né? Tá. Mas quem faz a homologação em tese, a Cefaz. Então, todos os documentos que regem e que fazem o transporte existir dentro do mundo jurídico, não é isso? Exato, exatamente. Interessante. Vocês sabem quem vai homologar o seu DTE? Inclusive, essa é uma pergunta que eu já ia fazer para o senhor. Quem vai gerar esse DTE, né? Quem vai fazer esse documento? Qual é a diferença dele para os demais documentos que nós temos hoje? Está me parecendo que ele da forma que ele está sendo criado e está sendo colocado para vocês, é como se ele fosse como o Vale Pedágio. Que o Vale Pedágio foi criado várias empresas para gerenciar o Vale Pedágio, né? E o CIOT... E posso lhe dar um número. São 180 mil empresas que geram Vale Pedágio. Mentira! Um rol de empresas, que eu acho que não chega nem a 20 na NTT, do Brasil inteiro, credenciadas. Olha só que interessante. Só para o Vale Pedágio.
certo? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de Vale Pedágio, de CIOT e agora do DTE, quando parte da iniciativa de empresas privadas, que elas vão se cadastrar para gerar o documento, e aí começa a ficar um pouquinho complicado. Até porque, se eu sou uma empresa privada e eu me cadastro, eu me credencio para gerar um documento, provavelmente eu vou querer algo em troca. Neste caso, o DTE ele vai ser gratuito ou vamos ter que pagar para a geração do DTE? Então vamos lá. Primeiro, ele vem a resumir, a NTT em 2018 já tinha determinado que seriam empresas, e o projeto de lei na Câmara, que seriam instituições financeiras. Na medida provisória, colocaram empresas privadas. Só que aí a NTT vai criar as regras de quais empresas vão poder ser geradoras ou homologadoras do DTE. Um exemplo, as empresas que geram o Vale Pedágio, seja cupom, seja cartão ou seja tag, vou excluir só o tag, tá? Cupom e cartão, elas são remuneradas para fornecer o Vale Pedágio. Exato. É cobrado um percentual para a geração. O tag eu digo que não, por quê? Porque eu posso abastecer o meu tag das empresas que passam pelas vias, né, com a leitura daquele tag. Então eu tenho o custo do meu tag, mas por outro motivo, não por Vale Pedágio. Exato, exato. Então, só para vocês saberem, as empresas, na época só tinha Sem Parar, ela levou mais de 8 anos para conseguir a homologação. Não sei o porquê, mas tudo bem. Então, elas cobram, certo? DTE. Vai ser de graça? Vai ser cobrado. Já existe o estudo realizado pela NTT, está no site da NTT, antes da publicação do DTE, porque ela já enxergava o DTE como uma realidade, e já sugere lá atrás um preço de 50 centavos por DTE. Quem quiser, depois entra em contato, eu mando o material desse estudo, não sou eu. Está lá o estudo publicado da NTT. Então já temos custo para isso. É isso aí. Imagina uma empresa que emite 5 mil documentos, 5 milhões de documentos, como nós conhecemos aí no nosso mercado, o quanto vai ser o custo para colocar essa obrigação em prática. Juridicamente, é válido isso? O fisco pode determinar uma obrigação que vai ser mediante a um pagamento e vai onerar as empresas? Esse é um tema bem interessante e curioso. Por exemplo, como quem já nos conhece, nós damos a consultoria para 3 entidades que constam na tela, os sindicatos. De cara, eu só aguardo a conversão da medida provisória em lei, porque temos um problema de delay, que é o seguinte: se ela não for convertida em lei, ou seja, o Congresso não votar a lei e aprovar para ser sancionado, ela perde a sua validade. É isso aí. Por isso que eu digo que temos de 2 a 3 meses para regulamentação, mas ela já está pronta, tá? Só que eles não, eu espero, né, que eles tenham o carinho e o bom senso de não regulamentar e obrigar antes dela se tornar lei. Senão, imagina o custo dessa história para as empresas. Mas vamos voltar. Então, ela tem que virar lei. Virando lei, tudo isso começa a funcionar e esses custos vão aparecer. É claro que a NTT vai ter que elaborar audiências públicas, vai ter que criar algumas situações, porque a própria medida provisória fala que haverá custo. Só que, olha o questionamento, muito interessante. Quando eu tiro o meu CPF, eu não pago para a Receita. Isso. O meu RG, eu não pago para tirar o RG se eu estiver numa situação perda, situação de necessidade. Eu tenho uma série de regras do governo em que eu também vou lá e tiro ela gratuitamente. A minha CNH, eu pago por ela.
Tenho custo por ela? Tenho. Mas eu também posso ter os benefícios da não geração. Roubo e uma série de situações. O que eu quero dizer? Existe a tese jurídica? Para mim, existe. De combater, porque o governo está criando obrigação de pagar um custo para as empresas, em que uma entidade privada, a lei diz que eles podem fazer uma concessão, mas temos de analisar os detalhes, porque não é simplesmente eu conceder. Mas calma aí, qual é a legalidade dessa concessão? Qual é a obrigatoriedade do que está existindo? Diogo, você conhece alguém que paga para Cefaz, para gerar o CTE? Não, hoje o não MDFE, quanto custa para gerar o CTE? Também não tem custo. Nenhuma dessas obrigações atuais hoje que nós temos, elas têm custo hoje para quem emite. Ah, não, a NFE paga, não é R$10 por NFE? Bom, eu vou abrir uma empresa, vou parar de trabalhar na área tributária e vou abrir uma empresa de software para geração. Isso. Né? Elas podem gastar com a software house que gera, mas é um custo de manutenção de sistema. Exato. Mas não um custo de geração de documento. Então, essa é a tese juridicamente para combater, se for necessário, para poder derrubar esse custo. Né? Exato. Da forma que está prevista na medida provisória hoje, doutor, como está no texto, quem seriam as pessoas ou as empresas que teriam a obrigatoriedade da emissão do documento, do DTE? O texto é claro, no primeiro momento, são os embarcadores. Quem que seriam os embarcadores? O proprietário da carga. Exato. Ou um preposto, ou um representante legal. E aí aparece uma figura curiosa. O DTE, que era para entrar em vigor no ano de 2020, e não conseguiram, existia a famosa palavrinha do preposto. Por quê? Muitos embarcadores nos procuraram e perguntaram: poxa, mas calma aí, vou ser obrigado a emitir o DTE? Como é que ele vai emitir um DTE se ele não conhece de toda a operação? É igual ao MDFE. O MDFE, quem é que é obrigado a emitir o MDFE? Então, hoje na situação do MDFE, tem algumas situações que são obrigadas à emissão. O proprietário, o transportador da carga própria, quando a carga é fracionada, precisa emitir o MDFE, ou o transportador. O transportador, nesse caso, em todos os transportes, seja a carga fracionada, a carga lotação, transporte interestadual ou dentro do estado. No caso da subcontratação, quem detém a informação logística do transporte, que seria o subcontratado. Percebe? Quem que pode emitir vamos dar um exemplo no DMFE? É quem detém a informação. Qual é o conjunto, caminhão, seguro, pedágio? Quer dizer, quem domina todo o rol de informações. DTE. O embarcador que tiver a sua carga própria, ele detém a informação dele, do caminhão todo, porque é dele. Então, o caminhão é dele, a carga é dele, e ele sabe para onde vai e para onde vem. Não tem um transportador envolvido nesse trâmite. Então, ele, nesse caso, realmente ele vai emitir. Agora, ele, quando contrata uma transportadora, o óbvio, na época, inclusive tive numa reunião numa montadora aqui do ABC, ele disse assim: Marco, mas é óbvio que eu vou transferir para a transportadora, eu não vou ter essa obrigação. Você já imaginou? Eu adaptar meu sistema, entender o que você vai gerar de veículo ou não veículo, o que vai. Você vai gerar o MDFE, você vai me transferir o MDFE para eu colocar o MDFE no DTE. Quer dizer, que salada é essa? E o CIOT? Foi você que você contratou um autônomo, então você vai me mandar a informação do CIOT para daí colocar no MDFE, no DTE, quando você já pôs no MDFE, porque a obrigação vai ser das duas situações. Outra, quem regula o MDFE é a Cefaz, Secretaria da Fazenda, todos, cada estado. Na realidade, elas trabalham em conjunto. Agora, a NTT vai dizer que eu tenho que pôr a mesma informação? Então, vai ser o embarcador realmente? Nós conseguimos ver essa parte, quando coloca uma obrigação relacionada ao transporte ao embarcador, nós vimos essa dificuldade quando teve o CIOT para todos. Começaram com a história do CIOT para todos lá em julho de 2019.
E o que aconteceu? Os embarcadores começaram a delegar essa obrigação para os transportadores. Então tinha cliente nosso aqui na empresa que falou, pô, recebi essa obrigação, como é que eu faço? E nós olhamos e falamos, também não sei, vai ser através de procuração, certificado digital, como é que você vai absorver essa obrigação? E é algo que tá me cheirando a mesma coisa ali quando eu falo do DTE. Nesse caso do CIOT, eles tiveram que recuar. Exato. Porque as entidades, Fiesp e o Diaba 4 foi para cima da NTT e falou, veja, vocês estão malucos, eu vou gerar CIOT, uma obrigação, eu não quero esse monstrinho. Aí eles acabaram com o CIOT para todos. Só que no DTE é tão óbvio que é o transportador que vai gerar. Se ele subcontratou, como é que ele vai dizer qual é o subcontratado que vai... Então, tecnicamente é o embarcador, proprietário da carga. Agora, se for subcontratação, é um caso curioso. O embarcador vira a transportadora. Isso consta já para o Vale Pedágio. Exato, ele se equipara, né? O embarcador, o transportador se equipara. Então, existem os conceitos dentro da NTT que são claros nas suas resoluções. Então, a embarcador contrata uma transportadora e essa subcontrata, e isso eu não tenho a menor dúvida que é a transportadora que subcontratou. O embarcador que contrata a transportadora vai ter casos que ela vai gerar o DTE, mas eu lhe garanto, ela vai transferir, previsto em lei, que seja transportadora. Ela vai caracterizar como preposto, procurador e assim vai. E é o que eu acredito que vai acontecer, mas essa é a regra. É isso aí. Conforme está previsto hoje, porque quando eu digo para vocês conforme está previsto, por que eu trago isso para vocês? É porque nós estamos trabalhando em cima de uma medida provisória. Então eu não tenho nota técnica, eu não tenho regulamentação sobre isso, fica muito complicado. Então as perguntas que eu estou direcionando ao doutor, eu estou dizendo conforme previsto nessa medida provisória. Quais informações devem constar hoje no DTE conforme está previsto? A grosso modo, pelo que você lê, eles foram de forma óbvia, que era genérico. Mas criaram uma perfumaria, que é onde eu acredito que eles vão usar no Congresso para aprovação. Olha, é um documento único. Nós vamos ter todos os dados cadastrais de todo mundo, tudo que é dados contratuais, quando paga, quando não paga. Ela vai servir para geração de fatura. Para fatura. Bom. Só que é o seguinte... O MDFE também. A própria medida provisória não extingue o MDFE. Inclusive, reforça a existência do MDFE. Aí eles vão dizer, não, vai constar os dados logísticos. É engraçado, o MDFE também já consta. Vai ter sanitárias. Puxa, por que isso não vai para o MDFE? Registros ambientais, não vejo impedimento para ir para o MDFE. Vai ter dados comerciais. Se eu posso usar... Não tem justificativa de me obrigar para os dados comerciais. Eu não tenho esse interesse. Por quê? Agora eu vou ser obrigado a dar dados... meus contratos... Tá? É um dos quesitos para a gente quebrar com uma medida judicial. Os meus contratos comerciais são meus contratos comerciais. Eu tenho de ter o direito ao meu sigilo comercial. Quer ver um detalhe absurdo que consta? Ele já diz que tem que constar o frete contratado e o frete subcontratado. E eu tenho que entregar o DTE para o autônomo. Eu falei, mas calma aí, entregar o DTE, já começa um negócio esquisito. Se é eletrônico, por que eu tenho que entregar? Está na lei. Eu sou obrigado a entregar o DTE para o TAC, que seria o transportador autônomo. Por que eu tenho que entregar? Mas veja bem, eles querem que eu coloque todas as informações. Primeiro, claro, aquilo que for de meu benefício, o que é meu benefício? Se eu tenho dados, tipo, eu tenho de colocar o meu alvará de que minha transportadora pode transportar produto perigoso ou produto qualificado, tudo bem, porque o pessoal de trânsito quer ver se eu estou cadastrado e tem um número, perfeito. Vai ajudar numa fiscalização, né? Uma informação que ajuda na fiscalização. Ambiental, né? Eu tenho meu registro na CETESB, no IBAMA, no Diaba 4. Por quê? Porque é a fiscalização de rua. Então,
condiz com a minha realidade. Agora, o resto, eu não quero emitir duplicata por ali, nem fatura, eu não quero dar dado comercial para ninguém. E outra, eu estou dando dado comercial para quem? Se não é para o Cefaz. Como assim? Não é uma empresa privada? Aí começam alguns problemas, né? Temos aí a lei do LGPD agora ali para sigilo de informações, né? Muita coisa que vai caminhar ainda, mas hoje não é seguro. Não é Né? seguro. Recentemente invadiram e pegaram informações de CPF das pessoas, Então né? me diga, quem é que para mim, desculpe dizer, só tem uma entidade para mim que tem uma garantia de sigilo, por mais que vocês possam não acreditar, que é justamente os órgãos públicos. Eu confio numa Receita Federal. Que estrutura que eles têm. É impressionante. Quem não conhece não faz ideia. A segurança da informação. Uma Cefaz, a redundância, os backups e o sigilo que existe dentro dela, é um negócio fantástico. E a estrutura que eles têm para geração, homologação, de nota fiscal, de tudo, eles têm. Agora, quem vai me dizer qual é o grau de estrutura de uma empresa privada com todas as minhas informações comerciais, todos os meus clientes, todos os meus vencimentos, tudo que eu faço dentro de uma empresa privada? Eu vou além, doutor. O senhor falou uma coisa importante, a estrutura dessa empresa. O DT é um documento obrigatório. Tecnicamente vai ser um documento obrigatório ali na frente quando isso for regulamentado. E essa empresa privada, se ela tiver algum problema interno, quer dizer que minha carga não sai. Né? Eu não tenho uma redundância, como o senhor falou agora, no CTE. Eu mando para a Cefaz de São Paulo, no caso de São Paulo, depois se a Cefaz de São Paulo está fora, manda para a Cefaz do Rio Grande do Sul. Existe uma redundância, existe um fator ali. Agora, essas empresas privadas, será que eu vou ter que contratar duas empresas para quando uma tiver com algum problema eu ter que usar a outra? Então vai me onerar em duplicidade isso, né? E outra, eu preciso, por exemplo, quem está nos assistindo, que é óbvio, pessoal do segmento, ou pode não ser do segmento, mas conhece o segmento, por isso que está assistindo. Quem milita no dia a dia, eu posso contar nos dedos as vezes em que as empresas não conseguiram gerar um CTE. Isso em todos esses anos. Você imagina. É contado nos dedos, porque ninguém parou de trabalhar. Quem teve impedimento de emissão de NFE? Nós contamos nos dedos. Difícil. Em mais de 10 anos, 15 anos. Então, por quê? Porque a Cefaz, né, Secretaria da Fazenda Estaduais, e a Receita Federal montaram uma estrutura para dar atendimento ao contribuinte. Quem milita, faz entrega de IPJ, né, que hoje é ECD, ECF, Isso. a IRF, já sabe do que eu estou falando. Então, por isso que eu digo, empresa privada vai me dar essa garantia? A NTT, quais os quesitos que ela tem que dar? Desculpa, ela teria de ir na Receita Federal, pedir todos os quesitos de segurança, e na Cefaz pedir todos os quesitos de segurança, dar o manual e cadastrar as empresas. Eu te garanto, Diogo, sabe quem vai ser cadastrado lá? A Receita e a Cefaz. Bom, resolveria um problema. Em parte resolveria um problema. Resolvido. Mas vamos caminhando aqui. Bom, nós já vimos ali que no DTE está previsto várias informações, como informações da NTT mesmo, né? Isso. E aí eu pergunto para o senhor, quem vai ser o responsável por fiscalizar a emissão e o cumprimento das regras do DTE? E aí que a medida provisória ela se perdeu num sentido, tá? Tecnicamente, só pode ser fiscalizado pela NTT e ela já deu competência pela MP para a Polícia Federal Rodoviária. Só que ela esqueceu que indiretamente é um documento fiscal, mas como ela não pode obrigar os estados, ela não pode trazer os fiscais estaduais para fiscalizar. Este é um bom, já é pelo menos alguma coisa de bom. Mas o que eu quero dizer? A NTT, tá? A estrutura que ela tem, meu Deus do céu, não sei, por isso que eu digo, vai só esses dois órgãos. Esse é um lado bom, porque está limitado e vamos seguir o barco. É isso aí.
Bom, nós já vimos bastante coisa do DTE, e aí eu queria saber, da forma que está previsto na medida provisória, estão estipuladas multas pela falta de emissão ou por alguma coisa? Tem multa relacionada ao DTE? Aposto que muita gente que está nos assistindo agora tem essa mesma dúvida. Tem. E é assim, é claro que eles vão ter que regulamentar. Só que na medida provisória ela deu o mínimo e o máximo. Então a mínima, R$ 550. E, pasmem, né? A maior multa passa de 5 milhões. Quer dizer, mas é um critério assim maravilhoso, de 550 para 5 milhões. Né? Então, você sabe que é curioso, né? Como é que eu chego em 5 milhões? Tem uma pergunta que eu queria fazer para o senhor dos 5 milhões. Né? Eu tenho visto, bom, para quem não sabe, eu sou contador e administrador de empresas, e por isso nós temos um advogado aqui, eu gosto de utilizar nessas horas. É legal uma multa de 5 milhões e 500 mil reais para uma operação? Como que calcula isso? Quem que vai estipular isso? Talvez pela quantidade de cocaína ou heroína que tenha no caminhão, né? Deve ser algo assim. Né? Se fosse isso, estaria justo, né? Algo nesse sentido. Agora, porque qual é o critério de um fiscal, né? Porque nós já temos no regulamento da NTT, do RNTRC, do CIOT e do Vale Pedágio, não há o poder de fiscalização dos agentes da NTT é perigosíssimo. Ele pode interpretar, e tem uma lei que diz assim, suspende a inscrição do RNTRC, fechou a transportadora. Suspende a emissão do DTE, fechou a transportadora. Mas também, com qual critério? Você pega a Secretaria da Fazenda do Estado, quem lê as punições... Gente, eu milito isso há mais de 30 anos. Dá para fazer a adequação, o fiscal está restrito ao que realmente está previsto e é detalhado. Por quê? Eu não posso deixar a critério de um fiscal a uma interpretação vasta. Imagina, ele me dá que inclusive pode encerrar a atividade de uma empresa. Sim. Né? Você quer multar a empresa que fez algo errado, multa, ela vai pagar, vai continuar brigando para continuar no mercado. Agora, assim, eu encerro sua inscrição na NTT, você não é mais uma transportadora. Mas, Diogo, mas você tem os seus advogados. Sei. Fiquei 2 dias sem emitir CTE, parou a minha empresa. Eu vou cobrar de quem? E o problema comercial com o meu cliente? Será que ele vai querer saber disso? Né? Então, eu não quero saber se eu ganhei a ação no final ou não. Né? Temos multas contratuais seríssimas, né, de quem faz transporte, chega a 1 milhão, 1 milhão e 200. Por quê? Você para uma fábrica. Então, você tem um critério da multa contratual, porque a fábrica vai parar se não chegar em 48. O cara leva em 24, mas ainda tem uma folga de um dia. Por quê? Você está parando a produção da humanidade fabril. Sabe que eu tinha operações na empresa que eu já tinha, empresas que eu trabalhei, que a multa era pesadíssima por hora de linha de produção de uma montadora de veículos parada. Se fosse o caso, vai parar a linha de montagem, eu tinha que pegar um helicóptero e mandar a mercadoria. Não podia parar. Né? A multa era pesada, pesadíssima. Sim. Agora você imagina a gente correr um risco de, por conta de um documento, você brigar com essas multas contratuais. É complicado. Então, por isso que eu digo, ficou muito aberto, ficou sem a definição. E eu tenho medo, porque a NTT, das outras definições, é muito vago. Vocês querem ver só um exemplo? Vale pedágio, é obrigado a antecipar e colocar no MDFE. Olha o que aconteceu com o meu cliente. Ele antecipou para todos os autônomos dele. Só que alguém, por um acaso, tirou o legzinho de informar no MDFE que ele antecipou com os dados. Ele foi autuado. Adivinha? Ele perdeu a ação. Por quê? Ele provou que antecipou o vale pedágio, mas não estava no MDFE. Mas calma aí. A obrigação principal era antecipar. A NTT... Não. E olha, eu poderia ser cumulativo. E está na lei. É isso aí. Está na MP, é cumulativo. Poxa, calma aí. Tá, eu emiti o DTE, mas não pus o seguro, mas eu pus o frete mínimo, mas não pus isso. Então, se eu somar, eu posso ter 4, 5, 10 multas dentro do meu DTE? Pode. Secretaria da Fazenda e Receita Federal. Cumprida a obrigação principal, olha que interessante. Você consegue se eximir da multa pacificamente. Por quê?
os órgãos públicos entendem que você cumpriu a verdadeira obrigação. No caso, destacou imposto, pagou imposto, o que vale. Exatamente. Aqui não, nós estamos burocracia. Estamos brigando, em vez de brigar pela obrigação principal, que é o que vai trazer a arrecadação para o governo, estamos brigando por uma obrigação acessória, né? Estamos criando uma parafernália para a obrigação acessória. E aí eu vou resumir em uma pergunta, talvez o tema da nossa live principal, né? Nós vimos aqui que no DTE vão estar várias informações que ou já constam no CTE, ou já constam no manifesto, no MDFE. Elas já constam de alguma forma, né? Então, informações como CIOT, vale pedágio, frete mínimo ali, que possibilitam a comparação com a tabela mínima de frete, né? A CIOT. Aí eu te pergunto, o DTE, já que é informado tudo isso, ele é mais um documento previsto como está hoje, ou ele poderia ser colocado, por exemplo, no manifesto, né? E aí já supriria todas as informações, coloca o que falta no manifesto e já supre tudo isso ao invés de criar mais uma burocracia para o transportador. Isso, porque a definição para mim está claríssima e eu tenho o mesmo pensamento. Poxa, se eu já tenho, olha só, NFE, CTE, NFE, CTE, DTE, a troco de quê? A troco de quê? Alguém poderia realmente me explicar quem realmente vai estar ganhando com isso? Por que esse afinco? Por que essa dedicação desse DTE que vocês não fazem? Eu conheço essa história desde 2018. Existe um rolo compressor para aprovar isso. Conseguiram uma medida provisória, que é um negócio absurdo, nunca imaginei. Imagina eu explicar que temos clientes, inclusive, são de outros países, Suécia e assim vale. Se explicar para aqueles suecos, né, que diz assim, o senhor vai ter que gerar o DTE. Quer dizer que a minha indústria gera a nota fiscal que vocês querem. Eu tenho o meu caminhão, agora eu vou ter que gerar esse documento a troco de quê? A troco de quê? Pô, na Suécia o caminhão anda, eu entrego a carga, ela chega. Só dou um papel e ele vai. Aqui vocês querem o que mais? Eu tenho que, daqui a pouco, eu dentro do caminhão, ou ele vai com o meu RG? Eles não entendem esse mundo maluco que é o nosso. Um dia eu fui tentar explicar a tributação, ele pediu para, eu pago para vocês, espero que esteja certo, senão vocês vão ser processados, porque vocês são loucos, vocês são um país de maluco. Se vocês vissem o que é transportar nesse país, as pessoas não fazem ideia, a parafernália, agora querem mais uma. Eu venho desse mundo desde 98, como eu disse para vocês. Tem cliente nosso hoje que carrega, sem mudança nenhuma na lei, já carrega um tanto assim de folha dentro do caminhão. Que são os DANFs, os DACTs, os DANDFs, tudo que ele precisa carregar. Você imagina em uma carga você imprimir quase 300 folhas, né? Então, temos clientes hoje que estão nessa situação. Claro que já estava previsto para o ano que vem mudar algo nisso também, espero que mude mesmo. O mundo eletrônico chegou, estamos aí. Então, está na hora de dar esse passo também. Estamos lá com nossos 30 e tantos minutos de live já. Eu queria abrir para o senhor se tiver alguma consideração específica para fazer. Tenho de forma bem rápida. Então, realmente nós já devemos ter novidades, vamos manter vocês atualizados. As regrinhas básicas do DTE são bem simples, vai ser obrigatório. E só um fato curioso, olha, desculpa, mas eu tenho que ler. Documento eletrônico, né? Documento de transporte eletrônico, certo? A geração do DTE, o preenchimento manual ou automatizado. Gente, está na lei. Está na medida provisória. Manual. Ele, para mim, quando eu li, ele já derrubou a MP. Eu falei, se ele é eletrônico, como é que eu preencho ele manual, gente? Manual, né? Tem algo errado, tem alguma coisa errada aí. Desculpa. Mas eu digo para vocês, claro, se não transformarem em lei, eu vou estar feliz da vida. Se transformar em lei, eu também vou estar feliz. Adivinha por quê, Diogo? Não imagino, me conte. Por quê? Eu estou brigando para não virar lei, mas se virar lei, infelizmente, gente, nós também temos, né, a parte jurídica, temos os honorários, temos uma série de situações. Por quê? Uma empresa me ligou, Marco, quanto eu vou pagar?
Ele disse assim, diz quanto deu as operações. Eu falei, aí, em média, R$150 mil mês. São 350 mil CTS. Não, mas 150... Você está de... Não, é matemática. É matemática. É tudo carga lotação? É. Transferência? É. Não tem mais de uma carga lá dentro? Não. Como que eu vou ter um custo de 150 mil? Aí, como um bom advogado, você já faz a conta, né? Então, vamos te defender e vamos tentar, e tem a chance de realmente derrubar. Mas, infelizmente, é isso mesmo, gente. Desculpe a brincadeira, mas é real. Então, o que eu posso dizer para fechar em termos de forma objetiva é: forcem as entidades, briguem, se conhece deputado federal, se conhece senador, quebra essa mágica que eles estão dizendo que é a solução do mundo do transporte. Vocês sabem qual é, para mim, a solução do mundo do transporte? Não. Que o CTE tem que ser dentro da NFE e você só anda com a NFE. Só. Você não tem RNTRC, as entidades que me perdoem, você não precisa de CIOT, você não precisa de vale pedágio, porque tudo isso alguém está ganhando. E não é o transportador. E acaba encarecendo o custo do transporte, né? O custo logístico do nosso país. Então, para encerrar a nossa live de hoje, eu vou responder a pergunta que é o tema da nossa live, né? O DTE, ele é parte do problema ou parte da solução? E aí eu respondo da seguinte forma para vocês. Depende de como ele vai ser regulamentado. Se ele for regulamentado de uma forma que ele não seja mais um documento, que seja substituto de algum documento ou de vários documentos, seria uma coisa muito boa para o nosso segmento. Mas da forma que está ainda hoje, ele precisa melhorar muito para ser algo bom. Então, vamos encerrar nossa live por aqui? Agradecemos a presença de todos vocês. Deixem perguntas nos comentários do vídeo, que temos prazer em olhar para vocês e responder todas elas nos comentários do vídeo. Até a próxima. Contamos com vocês.